Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. É uma alegria estarmos juntos. Vamos meditar a palavra de Deus nesse dia 12 de novembro. Eu quero meditar com você a palavra que está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, esta é a nossa fé. De modo semelhante, trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor, nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Veja que Paulo apóstolo aqui, ele está nos orientando sobre a morte. E a primeira coisa que eu já quero começar a dizer, porque Paulo fala que alguns não vão experimentar a morte. Os únicos que não vão experimentar a morte, quem são? São aqueles que verão a segunda vinda de Cristo. Quando é que Jesus volta? Ninguém sabe. Ninguém sabe dia, ninguém sabe hora. Jesus falou que ele pode chegar a qualquer instante, que nem mesmo ele sabe, que só o Pai sabe. Né? Jesus chega a dizer isso, nem eu sei, o Pai que sabe, o Pai que determinou este horário, esse dia, essa hora. Mas um dia Jesus vai voltar. E a palavra chega a dizer, em seguida nós que formos deixados com vida, o que vai acontecer? Seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então diz a palavra que Jesus vai vir numa nuvem com muito poder, e as pessoas que estiverem com ele, estiverem na fé, forem fiéis a Deus, serão arrebatadas para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja, essas são as pessoas que nunca vão morrer. As pessoas que vão ver Jesus voltando. Porque um dia Jesus volta. E diz a palavra que é para separar os bons dos maus. Então nesse dia, as pessoas não experimentarão a morte, se bem que a palavra diz que alguns vão desmaiar de medo, alguns vão morrer de medo do que vai acontecer nesse dia, né? Os anjos tocando as trombetas, anjo para tudo que é lado, o Senhor voltando numa nuvem e Deus separando os bons dos maus. Eu não sei se eu vou ver Jesus voltar. Eu gostaria, eu sou sincero em dizer para você, aliás, eu acho que todos nós deveríamos desejar isso, né? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Porque preste atenção, quando o Senhor voltar, significa que ele está dando um ponto final nessa história e que tudo se faz novo. Entendeu? Então eu não tenho que ter medo da volta de Cristo. Pelo contrário, eu tenho que me preparar para essa volta e eu tenho que dizer, vem, Senhor Jesus. Porque quando ele voltar, acabou o império do mal. E aí vai estar tudo separadinho. O joio do trigo vai estar separado. Não vai ter mais demônio atrapalhando a vida dos que foram salvos. Os que estão no inferno não passam para o céu, os que estão no céu não passam para o inferno. Acabou, o império do mal acabou. Mas, Paulo está falando da morte. E Paulo está dizendo, eu não quero deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos. Vocês que estão com dúvida. Veja, para quê? Para que não fiqueis triste como os outros, que não têm esperança. Paulo está falando assim, olha, eu quero ensinar vocês o que acontece depois da morte. Vocês não podem ficar como os outros sem esperança. E veja, tem muita gente que não sabe lidar com a morte.
E quando perde alguém, fica sem esperança. Quando perde alguém, fica triste. Paulo está elencando uma coisa que acontece muito. As pessoas perdem seus entes queridos, as pessoas perdem seus amigos e ficam tristes. Se afundam na tristeza. O que muitas vezes depois leva à solidão, o que muitas vezes depois leva à depressão, o que muitas vezes depois leva a tantas outras realidades. A pessoa se afunda na tristeza, se afunda na desesperança. E Paulo está falando, ei, presta atenção, não, conosco não pode ser assim. Se Jesus morreu e ressuscitou, esta é a nossa fé. E de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Então Paulo está dizendo para você, olha, não. Por que você, depois que alguém morre, você vai ficar triste? Você vai ficar com desesperança? Não. Qual é a nossa fé? A nossa fé é que Cristo ressuscitou. Então, quem morre em Cristo, ressuscita com Cristo. E, portanto, se é isto que acontece, uma pessoa morre com Cristo, ela ressuscita com Cristo, então eu não posso entrar na tristeza e nem na desesperança, pelo contrário, essa pessoa está vivendo o momento mais feliz da sua vida. Claro, minha gente, triste é quando a pessoa não morre em Deus. E isso não cabe a mim e a você saber. A gente nunca vai saber, claro, pela vida da pessoa a gente pode dizer, olha, teve uma vida não tão boa. O outro teve uma vida linda, confessou, viveu com Deus, foi na missa, viveu a sua fé. O outro, esse aí não ia para a igreja, esse daí era perdido. A gente não sabe, só que a gente nunca vai poder dizer se foi salvo, se foi condenado. Porque a gente não sabe até o último respiro da vida daquela pessoa, se ela pediu perdão a Deus. Como aquele ladrão na cruz que no último momento pediu perdão a Deus. O que Paulo está nos ensinando é, diante da morte, não fique triste. Diante da morte, não perca a esperança. Porque nós somos cristãos. E cristãos acreditam na ressurreição. Amém? Por isso, alegra o teu coração. Creia que essa é a tua fé, na ressurreição, não na tristeza. Por isso nós não nos entregamos à tristeza, por isso nós não nos entregamos à desesperança, porque nós acreditamos na ressurreição. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.